Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Uma pessoa que eu não gostaria de ser, e que até eu acho que é um pouco digno, é quase digno de pena, né? É o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, certo? Por quê? Primeiro, ele tem um problema fiscal enorme, certo? Bom, há 10 anos praticamente o Brasil está em crise econômica, certo? É, Entre recessão e pequenos crescimentos, certo? E com déficit públicos enormes, certo? Ou seja, ele precisa arrecadar. E do outro lado temos um governo, né, do qual ele faz parte, que quer gastar, certo? O que não tem. E ele também está numa diarquia, certo? Porque tem a ministra Simone Tebet, que é ministra do Orçamento, certo? E assim, no caso dessa diarquia, digamos assim, acontece o seguinte: se tudo der certo, fomos nós. Se der errado, foi você, no caso Haddad, certo? Bom, pessoalmente, até acredito que ele seja o homem adequado para essa missão, tendo em vista o que ele fez na Prefeitura de São Paulo, na parte contábil mesmo, certo? Ele soube aumentar a arrecadação, certo? Com um excesso de criatividade. E também soube tocar projetos, certo? Não foi um grande inaugurador de obras, é claro, mas o que tentou fazer, ele até conseguiu, certo? É claro que, por exemplo, acho que desde o Celso Pitta, a cidade de São Paulo não há uma preocupação com a manutenção dos equipamentos da cidade, certo? E o Bruno Covas, depois o Ricardo Nunes, se alegraram de terem feito brotar unidades hospitalares, hospitais por aí vai, mas na verdade isso daí foi à custa do endividamento da cidade, certo? Bom, toda a cidade que tem uma empresa de crédito organizada, quando eu digo isso, ou o trabalho de fiscalização de trânsito não é feito pela polícia militar ou então pela guarda municipal, mas tem uma empresa de trânsito que funciona bem, funcional mesmo, não é só simbólica, tem uma indústria da multa, sim, e tem função de arrecadação, certo? Para citar um exemplo, é o seguinte: por exemplo, no litoral paulista, as empresas de trânsito são usadas para afastar os farofeiros e tornar, digamos assim, as praias mais elitizadas. Mas isso é outra coisa. O Haddad, por exemplo, quando ele foi prefeito, ele usou a indústria da multa, né? Ele fez de tudo para aumentar a arrecadação. E como eu disse, a indústria da multa existe, mas também é porque tem mercado, digamos assim. Tá? Tem muita gente fazendo besteira no trânsito. Bom, mas enfim, o que aconteceu? Ele ele agregou parte da arrecadação das multas de trânsito para despesas fixas da cidade, do orçamento, certo? E isso não foi mudado, certo? Isso permitiu, por exemplo, ele ampliar gastos, pagar contas, certo?
E isso não foi revisto pelos seus sucessores, tá? Certo? De maneira alguma foi revista pelos seus sucessores, certo? Muito pelo contrário, foi ampliado. Por exemplo, tentaram estabelecer a média de cálculo dos radares, né? Também chamado de, ele também foi chamado de Radard, porque ele espalhou radares por toda a cidade, São Paulo, certo? Bom, mas onde eu quero chegar? Infelizmente, a nível federal as coisas são um pouquinho mais complicadas. Primeiro, porque ele tem um banco central, né? Apesar dele, em tese, ter o poder de imprimir dinheiro, ele tem que se passar pelo Banco Central, certo? E o Brasil, desde 2013, né? Estamos há 10 anos nisso, com uma economia recessiva e com déficits públicos, certo? Em contrapartida, né, o novo governo, Lula 3, do qual o Haddad faz parte, quer gastar, certo? E os juros altos, que são mantidos altos, são que também estão ajudando a manter a economia sob controle, certo? A inflação sob controle. Bom, não apenas isso, certo? Aprovação, por exemplo, do arcabouço fiscal não altera em grandes coisas, certo? É só uma carta de compromissos do governo, uma carta de intenções, né, do governo com a responsabilidade fiscal, certo? Mas, infelizmente, também o Lula, para estimular o consumo, tá dando isenções, certo? Ele tenta taxar de um lado e o Lula isenta do outro, certo? Como, por exemplo, o caso dos combustíveis. Caso das empresas automobilísticas, certo? Que, diga-se de passagem, já é de uma idiotice enorme, ok? Porque, primeiro, são multinacionais, são empresas estrangeiras. Cada vez mais, a cada geração de empregados, tem menos empregados, né? Tem menos mão de obra trabalhando. E já é um setor que tem subsídios, isenções e por aí vai, certo? Então, assim, se ele não decola, é por incompetência, certo? Bom, e, né, qual é a solução? Taxar tudo que pode, estabelecer alíquotas, certo? Bom, o Haddad, ele é competente em saber taxar, em saber fazer arrecadação, é extremamente criativo para isso, só que eu não sei se ele, no caso do governo federal, de estar no governo federal, vai conseguir impor em prática as suas habilidades como homem de ação, certo? Ele tem que convencer, além de todo um congresso que é um bando de arrivistas, ele, apesar de não existir uma oposição, os congressistas têm que ser comprados a cada grande votação, né?
certo? Para ele aprovar qualquer coisa, o governo tem que molhar a mão dos deputados, certo? O Banco Central é independente, o banco, certo? O governo Lula cresceu no Lula 1 e Lula 2 com o aumento do consumo, e hoje nós já temos 70 milhões de pessoas endividadas. Quando se diz endividadas, são pessoas que não podem arcar com essas contas, certo? Não é uma pessoa que está com dívidas, mas sob controle. Não, são pessoas que têm dívidas, acumulando dívidas sobre dívidas, certo? Entendeu? Tanto que se tornou um nicho de mercado advogados explorarem no sentido que os super endividados, né? E forçar por via legal os bancos a sentar na mesa e renegociar as dívidas, certo? Bom, também aproveitando dos bancos, eles sabem das condições do mercado, certo? Do alto endividamento da população, né? Então, assim, para o crédito consignado, que é um crédito em tese seguro, né? De baixo risco, tanto que os juros são baixos, teve que se aumentar para 1,77%, né? Para os bancos aceitarem renovar ou até renovar, né, os empréstimos, para as pessoas poderem consumir mais e, consequentemente, a roda da economia crescer. Certo? Então, assim, isso é um dos desafios do Haddad, certo? Pegar um estado endividado, com arrecadação deficitária, certo? Aumentar o gasto público, certo? Fazer a população que já está endividada gastar, certo? Seja tomando crédito ou não, basicamente fazer consumir, certo? E ele divide ainda isso, como eu disse, o poder sobre o erário brasileiro com a Simone Tebet. A Simone Tebet é uma pessoa que eu acredito até honesta nesse sentido de pensar no bem do Brasil, mas ela tem as suas próprias ideias e os seus próprios projetos. E, como eu disse, se tudo fracassar, o erro é do Haddad. E se tudo der certo, tudo será nossa culpa, será nossa virtude, melhor dizendo, certo? Da Simone Tebet, do Haddad. Bom, só que infelizmente no caso dele,